Olá a todos, bem-vindos à nossa lição da porção semanal. E esta semana é a porção Vaerá, e o Senhor apareceu. É uma porção fascinante, muitos acontecimentos, drama. Começa com o Criador a aparecer a Abraão nos terebintos de Mamré. E depois Abraão está sentado à entrada da sua tenda e aproximam-se dele três homens que ele convida para entrar e acontece que estes são os três anjos que vêm dizer a Abraão e a Sara que vão ter um filho. Sara ri-se. Depois eles vão para destruir Sodoma e Abraão acompanha-os, pede ao Criador para não destruir Sodoma porque existem lá 10 homens justos, o Criador concorda. Em Sodoma encontram Ló. Ló convida os anjos a entrar em casa deles. As pessoas tentam entrar na casa de Ló para levá-los e os anjos fecham a casa e então eles acabam por fugir do local. A mulher de Ló é transformada num pilar de sal porque olha para trás, apesar de os anjos lhe dizerem para não olhar. E depois a história de Ló, que dorme com as suas duas filhas e tem que se embriagar para fazer isso. E os filhos tornam-se a nação de Moab e Amon. Dr. Lightman, esta é uma narrativa dramática e acontece dentro de nós. Como podemos explicar isto? Dr. Lightman, internamente? É o que a sabedoria da Kabbalah pensa. Se falarmos acerca da verdadeira percepção da realidade, em tudo acontece dentro do homem. E aparentemente tudo o que acontece dentro é um erro. É como com um sonho que nos parece que estamos neste mundo, que é chamado o mundo imaginário, de acordo com a sabedoria da Kabbalah e a Torá em geral. É o que nós estamos a imaginar no nosso desejo egoísta. Quando começamos a elevar-nos acima dele, vemos quanto tudo o que vimos e pensamos e retratamos para nós próprios é um erro. Estamos simplesmente enganados. E portanto temos que fazer uma transição da história externa para a entender internamente. Porque dizem-nos estas coisas de forma externa, de propósito, para fazermos um esforço para desta forma externa alcançarmos a forma interna. E este é o nosso trabalho. Independentemente de estarmos a ler todas estas histórias, seja na Torá, seja no livro do Zohar, há muitas histórias corpóreas e contos que aparentemente parece que estão a falar deste mundo, porque são descritas como um processo corpóreo, mas é-nos contado desta forma intencionalmente. Ou seja, eles falam-nos deste mundo, colocam estas histórias perante nós de propósito, para que da forma externa possamos entrar mais profundamente na forma interna. Tudo o que lemos, temos que dar a definição correta, que são qualidades no homem, em qualquer pessoa. A Torá fala de cada pessoa individual, o que existe nele, na sua interioridade. E é assim que todas as forças estão organizadas nele, todas as qualidades, todas as tendências. E então a pessoa tem que trabalhar com elas para alcançar a correta percepção da realidade. Temos que despertar, alcançar a consciência e sentir como ele verdadeiramente existe. Quando abrimos os olhos, percebemos verdadeiramente o que é que os cabalistas tinham em intenção. De Ashby, do Ari, de Bala Sulam, vemos o que eles querem dizer por trás dos seus escritos. E não é uma ocultação, é um revestimento em imagens do nosso mundo. E temos a capacidade, dentro desta retratação, é uma retratação falsa, porque não existe em mais lugar nenhum senão na nossa imaginação, mas podemos usá-la para alcançar a forma verdadeira. E parece que o Criador vem até Abraão nos terebinos de Mamré e ele está sentado na sua tenda e vêm os três anjos.
Ele descobre isso depois de entrar, trata-os muito bem. Tudo isto é a revelação ao homem na qualidade de Abraão. Abraão é Chesed, qualidade Chesed, que no seu nível recebe a revelação dos três anjos, as três novas qualidades que são reveladas nele, e quando são reveladas nele, são reveladas já a partir das três linhas. Uma linha é de Abraão, uma linha é Isaac e a terceira linha é Jacob. Todos vêm da raiz do Criador. Temos a linha que vem do Criador e que divide em direita e esquerda. E o que é comum entre eles que é Jacob. Esta é a direita, Abraão, a esquerda é Isaac e o meio é Jacó. Portanto, estes anjos dizem a Abraão: vais ter um filho, ou seja, independentemente de que estás apenas numa qualidade, chamada Chesed, Isaac é Gevorah e Jacó é Tiferet. Então eles dizem: vais ser capaz, vais ter um filho. E Sara, sendo o desejo de receber, já está pronta para estar incorporada das três linhas, porque o nascimento espiritual pode acontecer apenas na combinação correta entre Chesed e Gevorah, o vaso e a luz. Ou seja, esta é a luz à direita, e à esquerda temos o Kli, o vaso, o desejo. E podemos dizer que a luz à direita é a intenção. E quando eles alcançam a combinação correta, dão à luz. E por isso é o que dizem a Abraão: já alcançaste um estado em que verdadeiramente terás um filho. Claro que o desejo de receber de Abraão ainda não o sente, ainda não recebeu a correção, é por isso que dizem que Sara se ri. O riso, há muito a dizer sobre isso, há muitas coisas a dizer aqui, não temos tempo para isso tudo. E também dizem a Abraão que verdadeiramente, ao mesmo tempo que faça isto, vai ter um filho, vão e destroem Sodoma. Precisam de compreender aqui que Ló era um familiar de Abraão. Ou seja, no desejo geral que estamos a fazer o escrutínio, Sara, Abraão e as outras qualidades no homem, há uma qualidade, Abraão também dá origem a Ismael, gradualmente a pessoa no processo espiritual corrige-se. Está sempre a fazer o escrutínio de em que medida os seus desejos estão a tornar-se mais gentis, mais delicados e precisam de ser mais direcionados especificamente para o objetivo. Abraão em algum momento esteve separado de Ló, e agora escuta que este mesmo desejo é seu parente, portanto significa que também é seu desejo, tem alguma conexão. Está agora em escrutínio dentro do homem em comparação com Abraão. E esse mesmo desejo agora precisa de ser destruído, toda a conexão com esse desejo. Ló é, na verdade, da linguagem da maldição. A pessoa revela estes desejos nele, do qual tem que se separar. Ismael, Ló. E vemos isto no caminho espiritual, como isto acontece. E Abraão começa a discutir. A discutir significa que quer fazer o escrutínio deste desejo. E se existe algo que pode ser corrigido, porque na sua qualidade de Chesed, talvez possamos ver algo que possa ser corrigido.
e vemos que pelo menos salva Ló. E qual é o escrutínio? É que existem pelo menos 10 Sefirot, não 50, 40, ou seja, aqueles 10 são, na realidade, os 10 justos são na realidade Sefirot, ou seja, as fases vezes as Sefirot. E portanto, este pedido é que pelo menos há algo que pode ser usado para corrigir. E quando vê que não, deixa ficar e já não argumenta mais com o Criador. Temos que compreender o que é Sodoma. Sodoma parece uma coisa muito horrível, é retratado desta forma. De acordo com o que está escrito, o povo de Sodoma têm uma reputação má, mas nós não podemos dizer que eram cruéis. Em Sodoma havia a regra da justiça. O que é meu, o que é teu, é teu. Se roubarmos algo da outra pessoa, então merecemos a morte. Se olharmos para alguém e parece que o outro tem mais e eu tenho menos, isto não está certo. Todas as pessoas precisam de estar felizes com o que têm. Não podemos ajudar uns aos outros, não podemos receber uns dos outros, não podemos roubar uns dos outros. Ou seja, em suma, a pessoa que vive neste nível, neste estado chamado Sodoma, está num estado que está a proteger-se e aos outros de não prejudicar, não conectar-se com outros de uma forma que pode magoá-los. Tudo o que pertence aos outros. E isto, na realidade, até parece uma coisa boa. Se hoje tivéssemos esta regra no nosso mundo, estaríamos num estado melhor do que o que estamos agora. Certo? Existe uma precisão muito específica nesta de que o que é meu, o que é teu na sociedade de Sodoma. Pode parecer-nos que não há ajuda mútua de uns para os outros, mas nós vemos quanto a ajuda mútua que vem do ego corrompe o homem e as pessoas do mundo. Vejam quanto todos estes esforços para ajudar os outros no mundo e estes esforços que investimos parece estar a ser construído apenas porque as pessoas estão a ser mais exigentes, talvez até preguiçosas. É uma filosofia muito profunda aqui em Sodoma, muito antiga. E seguramente que não está relacionada com Abraão. Abraão é Chesed. Chesed significa o que é meu é teu e o que é teu. Ou seja, tudo pelos outros. E Sodoma é precisamente o oposto de Abraão. E portanto, em qualquer caso, em Sodoma existe algo a aprender, mesmo para aquilo que existe hoje. Ou seja, quando falamos de Ló, que não é verdadeiramente alguém dentro dele, veio do lado de Abraão e estava incorporado ali. Temos que compreender que esta qualidade no homem, chamada de Sodoma, é totalmente incapaz de se corrigir, porque a correção é sempre em conexão com os outros. Nós temos sempre que trabalhar em corrigir o estilhaçamento. E essa correção está na conexão, nas relações entre nós. Em algum ponto fomos uma alma muito grande que foi partida em almas mais pequeninas. E estes são os mitzvot, os mandamentos, as correções que temos que fazer, ou mais uma correção e a outra correção. E a correção geral é ama o teu próximo como a ti própria. É a regra geral da Torá, a regra geral de todas as correções. Cada correção é conexão entre estas células particulares, entre esta alma geral chamada amor. Abraão, que compreendeu este caminho, compreende que Lot, está verdadeiramente neste estado de Sodoma, ou seja, contra a conexão. Não que odeie a conexão, como em Sodoma, verdadeiramente,
mas diz: sim, sim, eu concordo com eles. Nós vemos no nosso mundo como isto acontece, mas Lot quer ser neutro. Vamos ver se isto está claro para nós. Ou seja, digamos, eu posso tirar de ti. Eu posso ir ter contigo e tirar algo que é teu. E aqui, aparentemente, temos um estado em que estamos a proteger isto. O que é meu, o que é teu é teu. E eu estou no meio, nem estou a roubar, nem estou a dar. Mas o que nós estamos a dizer, o que nós estamos a ver aqui, é que quando a pessoa dá origem ao próximo nível, Sodoma já se transforma numa clipá. Já se torna contra o nascimento de Itzhak. Ou seja, torna-se um lugar que tem que ser demolido. Ló é o meio. Do lado de Abraão tem uma continuação, tem uma descendência, como as nações de Amon e Moab que saem dele. A mulher de Ló é o desejo de receber que não pode avançar para a frente e torna-se um pilar de sal, porque não podemos avançar para a espiritualidade se não houver conexão com as almas, uma renovação. E, portanto, a mulher de Ló permanece em toda aquela filosofia do o que é meu, o que é teu, que não traz avanço nenhum e que não está no caminho da Torá, que traz a pessoa para toda a correção e a conexão. E ali, naquele lugar, é revelada a espiritualidade, a vida eterna. E, portanto, todo este estágio de escrutínio, de o que é meu, o que é teu, termina aqui. Ou seja, antes disso havia escrutínios diferentes também, que o que é meu, o que é meu. E é aí que Abraão se separa da Babilônia. E aqui também faz essa correção. E agora, porque salva Ló, vemos que mais tarde, independentemente de não ser como uma maldição, o seu lado ímpio ainda precisa para fazer o escrutínio dos desejos dele, aqueles que podem alcançar a correção no próximo nível. Precisamos de todas as clipotes que não conseguimos fazer o escrutínio, que não foram corrigidas nos níveis anteriores, e avançar junto com isso. Sim? Perguntas? Um amigo de Jerusalém pergunta: no nosso mundo corpóreo, seremos capazes de alcançar este nível de Sodoma? Dr. Lightman, não. Já estamos longe de Sodoma, não seremos capazes de alcançar isso. O nosso ego é maior do que isso. Vejam. Sodoma? Sodoma é algo filosófico, teórico. Podemos vê-lo no homem, mas ainda não estamos ali. Existe numa forma, digamos que pode existir no nível animal. Vejam os animais. São operadas pela natureza e vivem desta forma. O que é meu, o que é teu. A qualidade de Sodoma aqui diz que não ativamos ah, a inveja, a honra. Estamos felizes com o que temos e não olhamos para os outros. Ou seja, são desejos egoístas, muito domínio. Ou seja, não ativamos isto para com os outros. Não olhamos para o quintal dos vizinhos. Não queremos saber. Estamos felizes com isso. Estamos felizes com a nossa parte. E isto é uma abordagem à vida que não existe no nosso mundo. Pode existir em formas que são muito primitivas,
que vemos desde o início da sociedade, podemos ter visto isto, mas no desenvolvimento da humanidade, desde aí, desde o aumento do ego, já saímos disso há muito tempo. O desenvolvimento começa verdadeiramente onde cada pessoa tem esta inveja, luxúria, domínio, honra com respeito aos outros, tal como está escrito pelos cabalistas que a inveja, a honra e a luxúria tiram a pessoa deste mundo. Nós elevamos-nos acima deste mundo através destas forças, com a ajuda delas. Amigo, talvez possamos ler aqui mais uma citação do livro do Zohar relativamente a esta passagem. Isto é da porção Vaiará. Todos os três anjos são necessários. Um é para o curar da circuncisão, que é Rafael, que é o que cura. Um veio para anunciar a Sará que ela daria à luz. Este é Micael, pois ele é o encarregado do lado direito, e todo o bem e as bênçãos do lado direito foram dadas às suas mãos. E o outro é para destruir Sodoma. Este é Gabriel, que é do lado esquerdo, que está encarregado dos julgamentos do mundo. Isto porque Din é da esquerda e a ação é pelo anjo da morte, que é o capitão da guarda do rei, que executa os julgamentos que são sentenciados por Gabriel. Dr. Lightman, estas são as três linhas com as quais trabalhamos. Nós precisamos de compreender que a humanidade avança para a correção. Podemos descrevê-lo de forma muito específica, ou seja, a estrutura geral da alma. Em última análise, podemos dizer que estamos num processo da alma que tem 10 sefirot divididos em 3 lados, 3 linhas. A luz superior ativa está sempre a ativar, meio, esquerda, direita, meio, de tempo para tempo a mudar. E então temos mudança de estados. É como se estivéssemos constantemente a olhar para as mesmas coisas de perspectivas diferentes, de ângulos diferentes. Num momento algo parece desta forma, pensamos de forma diferente. Não é sem razão nenhuma que este desejo de receber muda. Há uma mudança de elevação, da altura, mas não só isso, há uma mudança no ponto de observação, o ponto de observação deles próprios. E este dá-nos um grande problema. E é por isso que temos estes três anjos. Trabalhar no caminho espiritual inclui estas três partes. E isto é chamado Israel. Abraão, Isaac, Jacó, sendo Jacó a linha do meio, escolhido dos patriarcas. Queremos incorporar estas três abordagens juntas, uni-las. E ter esta atitude para caminhar no caminho. Na sabedoria da Kabbalah, isto é chamado ir acima da razão, em fé acima da razão. Significa elevar-nos acima do nosso ego e ir de acordo com a opinião da sociedade, do grupo. Esta é a certeza mais absoluta, é a coisa mais certa que podemos fazer, porque caminhar em linhas de uma maneira prática é apenas quando nos elevamos acima de Partzá, de Atzilut. E, entretanto, embora estejamos neste tempo da preparação, certamente que não podemos discernir, diferenciar as três linhas que estão aqui, as diferentes qualidades que a Torá fala. Ainda estamos longe disso. E, portanto, os cabalistas dão-nos uma fórmula diferente, algo mais fácil e algo seguro. Se estamos incorporados na sociedade e estamos nulificados nela, ou seja, depois de verificarmos que vamos na direção do objetivo, então este discernimento do homem é simples. Se vemos que fazem o esforço para se aproximar do objetivo corretamente, para o alcançarem, para se aproximarem dele em adesão com o Criador, se ainda fazem o esforço em alguma medida por o revelar, então isso
é suficiente para nós nos nulificarmos perante a sociedade. E desta forma podemos estar seguros que vamos alcançar o objetivo. Em vez do nosso intelecto, da nossa forma de pensar, aceitamos os outros. E isto dá-nos a linha do meio. Porquê? Porque a luz que opera do alto, opera na linha do meio. E se estivermos incorporados nisso, se quisermos trabalhar com o grupo, esta é a linha do meio, é a qualidade de Jacó. É a qualidade com que entramos no Egito, saímos do Egito, esta é a linha do meio. E a partir daqui temos a abordagem para tudo, mesmo no nosso mundo. Judaísmo é a linha do meio, sendo o islamismo a esquerda e o cristianismo a direita. Há outras coisas que podemos tirar daqui. O que é que temos mais? Eu gostaria de perguntar relativamente à revelação dos anjos a Abraão. Quando é que os anjos se revelam ao homem no processo espiritual? Quando é que isto acontece? Dr. Leitman, o que é que acha que são anjos? Amigo, o doutor disse que são forças. Quando é que a pessoa sente de forma consciente que estas forças lhe são reveladas? Dr. Leitman, vê que no nosso mundo há cães, gatos, golfinhos, galinhas. Estes são anjos. São anjos. Eles participam na nossa vida. E de alguma forma, do lado bom ou do lado mau, de alguma forma fazem parte da nossa vida. São chamados anjos. Nós sentimos em nós próprios, por exemplo, a força da gravidade, outras forças da natureza. Vemos as forças do clima, calor, frio, a pressão. Nós sentimos estas coisas, certo? São anjos, todos eles. Estou a dizer que são anjos. Amigo, sim, mas estes anjos não vêm dizer-me: vou ter um filho, não é uma galinha ou um cavalo ou o que quer que seja, qualquer tempestade no mar. Dr. Lightman, eu dei-lhe exemplos de dois lados aqui. Temos anjos do lado do vegetativo, animado, do animal, também do lado falante, ou seja, todos os níveis. Os anjos que chegam até a Abraão representam as três linhas e ele diferencia neles forças. Forças que agora está a recebê-las dentro. Não lhe acontece às vezes que se levanta e as coisas parecem que são claras para si e começa a compreender, com a sua interioridade consegue aproximar-se de alguma coisa, avançar para algo em alguma medida, recebe esta preparação dentro de si, esta crescente de forças, como se fosse um coração e um intelecto adicional, um desejo adicional, um pensamento, comparado com aquilo que temos nos dias anteriores. Recebemos esse despertar. Isto é chamado que os anjos o despertam. Os anjos são a força do nosso espírito, nefesh. Não é algo que vem do lado. Nós já falamos acerca disso. Que a atitude da Torá é que tudo está a acontecer dentro de nós. E, portanto, acontece que verdadeiramente podemos sentir estes anjos em nós, estas novas forças que operam em nós. Aparecem, desaparecem, umas operam de uma forma, outras de outra forma, e realmente não há nada mais senão os anjos nos níveis diferentes do nosso desejo. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a aceitá-los, estamos a vê-los e começamos a organizá-los. Aqueles com que podemos avançar e aqueles com que não podemos avançar. E avançamos. É verdadeiramente como no nosso mundo, mas no nosso mundo estamos a olhar para as caras dos nossos amigos, estamos a olhar para a natureza, os animais, a nossa saúde. O que estamos a ver são coisas que nos influenciam e todas estas influências em nós não vemos as suas formas. Pode ser o vento, pode ser chuva, pode ser pessoas, pode ser animais.
podem ser sensações mais internas, nada disto importa. Todas estas forças que nos influenciam de todas as direções, seja qual seja a forma que assumam, animais, humanos, o que seja, são todos anjos. Estamos agora no mundo dos anjos. Eu lembro-me que Rabash me disse uma vez e eu não compreendi do que é que ele estava a falar. Nós viemos do nosso caminho do habitual do parque, do nosso passeio, falamos de coisas variadas e paramos ao lado da casa dele. Havia um sapo no jardim. Tínhamos tido uma refeição antes e vemos um cavalo. Ah, então, não era um sapo, era um cavalo, conseguiu pressionar e comer do caixote onde nós deitamos o lixo da nossa refeição. E ele diz: Olha, é um anjo. E ele diz: Não, não, é um anjo. E ele disse: Não, é um cavalo. E ele disse: Não, não, é um anjo. E eu na altura não percebi, se calhar foi 2 meses depois de eu começar a estudar. E eu na altura não percebi. Ou seja, o que é que eu estou a tentar dizer? Um cabalista, mesmo no nosso mundo, não vê a forma externa das coisas. Ele vê o que o Criador nos está a tentar mostrar, nos está a tentar dizer, como é que nos está a tentar influenciar. E portanto, todas as coisas, olhamos do seu lado interno, qual é o propósito das coisas, amiga. Então, mas é precisamente aquilo que eu quero perceber. Eu vivo neste mundo, vejo todo o mundo à minha volta, todas as coisas, e está-me a dizer que os amigos são anjos. Doutor Leite, mas se estiver conectado da forma certa e conectarem corretamente, vão ver as 3 linhas. Amiga, mas a minha pergunta é antes das 3 linhas. Tudo o que nos acontece, todas as interações, mesmo com pessoas, é a forma do Criador falar comigo. Doutor Whiteman, o Criador fala connosco através destas pessoas. Amigo, certo, exatamente. Então tenho que tentar ver o que o Criador quer de mim através destas coisas. Dr. Whiteman quer que pegue em todos os níveis, inanimado, vegetativo, animal e falante, que estão à sua volta e que sinta que estão todos no seu coração como um, dentro do seu coração. Deve sentir um. Que não deve haver nenhum limite, nenhuma separação, porque ele está oculto. Para além disso, é chamado ama o seu próximo como a si próprio. Se desenvolver uma verdadeira conexão com todos, ao nível do homem, nesse nível, está incorporado com a conexão dos níveis inanimado, vegetativo, animal, alcança um estado em que todas estas forças, que parecem estranhas para si, percebe-as dentro de si. Está verdadeiramente incorporado delas e a força interna que as opera está dentro delas também e alcança a adesão. E este deve ser o objetivo desejado. Amigo, bem, temos todos estes anjos e todas estas coisas a operar neste nível chamado Abraão e temos a continuação do artigo. Abraão vai para o sul e alcança Gerar. O rei Abimelech aparece. O Criador aparece a Abimelech e diz-lhe que vai morrer. E ele fica em choque. Compensam com propriedade e dinheiro e alcançam um lugar chamado Beersheba. Sara dá à luz a Isaac. E depois temos o sacrifício de Isaac. O que é isto? Sacrificar Isaac num altar? O que é toda esta história? Dr. Lightman. Bem, nós vemos que isto não parece razoável da forma mais simples. Temos que levar isto para uma questão interna. Ou seja, toda a Torá, se as nações do mundo não o vissem como um livro sagrado, podiam nos acusar de todo o mal do mundo, destas coisas que vemos na Torá. Olhem para estas histórias.
Toda a Torá está preenchida com estas histórias que são de alguma forma feias. E temos de compreender que o que está a falar-se aqui é da interioridade do homem. Tudo isto fala apenas do escrutínio, da crítica dos desejos do homem e das suas tendências, das suas qualidades, quanto ele usa, quanto ele não usa. É claro que o que não usa, compreendam que vão usar mais tarde, quando tiverem a força para corrigir, e é assim que a pessoa avança na correção. Ou seja, um resumo de desejos, tendências, são sempre abertas à pessoa, de forma gradual. E a pessoa tem sempre que fazer o escrutínio através do anseio de que vai corrigir as coisas que lhe estão a ser reveladas através da assistência do Criador. Quantos dos seus desejos pode usar agora para receber na intenção de doar? E na intenção de doar não sabe como fazer isso, porque o Criador está ao oculto, então tem que trabalhar com o ambiente, tal como diz, do amor às criaturas ao amor ao Criador. No ambiente podemos sempre fazer o escrutínio se é capaz ou não e em que medida. Quanto é que deseja, quão importante é para ele preocupar-se com isso, preocupar-se com o ambiente, participar ali. E então, o que surge aqui, nós vemos que tudo é escrutinado nos terebinhos de Mamre, de todas as formas que ali estão. O Criador diz-lhe para fazer a circuncisão, Abraão faz isso. Vemos como ele caminhou com os anjos, como teve o argumento com o Criador acerca dos 10 justos de Sodoma. Tudo isto são escrutínios e agora chega ao rei Abimeleque e começa a verificar o desejo com o qual caminha para se elevar ao próximo nível, se está pronto para ascender ou não. Ou seja, existe sempre o escrutínio do desejo da pessoa aqui. E a luz é o que eventualmente faz o escrutínio. E, portanto, Abraão passa o seu desejo pela luz, que é o rei Abimelech, na história. E, portanto, existe um escrutínio pela luz, pelo Criador. Precisamos de compreender que pode parecer-nos que o rei ou o faraó eram tipos muito malvados. Como é que Abraão vai conversar com eles de todo? Compreendam aqui que estamos a falar destas grandes forças em nós, nefes, representantes do Criador. E tal como falamos ou vamos falar acerca de Lavan, o irmão de Jacó, é o Loven superior da fonte da luz, e aceitamos que Lavan é ímpio, servo de Paró, de Faraó, e não há ninguém mais ímpio do que ele. E por outro lado, ele diz: eu sou ímpio e o Criador é justo. E portanto, dizem que é Faraó que vai trazer o Israel para mais próximo do Criador. Portanto, temos que compreender que todas estas histórias na Torá acontecem dentro da pessoa. Todas estas ações. E isto não são contos de vida mais simples, com o rei que vê uma rapariga de 100 anos chamada Sara e apaixona-se por ela. O que é que se passa aqui? Se nós olharmos para isto do lado corpóreo como uma história simples, estas coisas não fazem sentido. Amiga, então como é que passamos para o próximo nível? O próximo nível de Abraão é Isaac. Parece que ele está pronto a matá-lo para avançar. Praticamente sim, é uma boa pergunta. Se avançamos para o sacrifício, temos que compreender que pai e filho, de toda a vez, somos nós e o nosso próximo nível. Pai e filho. Quando avançamos, avançamos para o nosso próximo nível, para o nosso próximo estado. E portanto, o que acontece é que Abraão
dá origem a Isaac, ou seja, eleva-se para o seu próximo nível de Chesed para Gvorá, e quando dá origem a Isaac, tem que corrigir esta Gvorá, né? Todos os lados ali é como Abraão que se corrige com Ismael, ou seja, separou esta clipá do lado direito nele, e de Ló também, e de Abimelech, e de todo o tipo de exemplos. Temos os três conselheiros também, é o mesmo com Isaac. Quando a pessoa se eleva ao próximo nível, também tem que fazer uma separação aqui. Que desejos é que anseia para o próximo nível? Que desejo é que quer levar? Porque os corrigidos para correção no momento, e há aqueles que não podem ser corrigidos naquele momento e têm que ser deixados um pouco de lado. E há desejos que não vão ser corrigidos de todos até o fim da correção, o fim da correção de toda esta alma, que é 120 níveis depois. E portanto, a correção a Abraão, Isaac, é chamado o sacrifício de Isaac, tem que o amarrar através da força do seu Chesed, vai dominar a força de Gvorá. Isto é chamado amarrar. Depois de Gvorá, o desejo de receber, este grande desejo de receber, que aumenta cada vez mais, está sob o controle de Chesed, sob o controle da linha da direita. Então é possível avançar para a frente e estar corrigido nesse ponto. Todo esse nível que permanece depois dele fazer este escrutínio é chamado Isaac adulto. Ou seja, cada nível, cada parte deste desejo que é incapaz de ser corrigido deve ser abatido, morto. Essa é a correção. E é o exemplo que vemos aqui. Em que Isaac é colocado no altar e depois não é matado, em seu lugar é feita uma oferta queimada. O homem, podemos ver aqui, é no nível em que ele se eleva ao nível de Isaac. E também vamos ler e falar de Isaac no próximo artigo e depois de Jacó. Temos estes escrutínios em cada nível. O que fala aqui, no geral, é como revelamos a divindade na nossa vida, no grupo, através do estudo, atraímos a luz que reforma. Todas estas fundações, chamadas o Pai da Nação, são reveladas em nós. O homem, toda a sua totalidade, é Yashar Kel, mas antes de ir direto ao Criador, tem que revelar a fundação correta, as suas raízes. E estas são chamadas Abraão, Isaac e Jacó. E é por isso que a Torá começa com eles. E temos que compreender que estas fundações são verdadeiramente o início, a verdadeira correção começa no êxodo do Egito. E é ali o homem começa verdadeiramente a conectar-se com o sistema geral, de todos os mundos, de todas as almas, e corrige a sua conexão com toda a realidade, com a realidade espiritual. E entretanto, agora é apenas uma preparação. E é por isso que são chamados os patriarcas, as suas fundações para o que vem depois. Vamos ler outra passagem do Zohar acerca do sacrifício de Isaac, também é da porção Vaiará. É necessário dizer Abraão, pois ele precisava de estar incluído em Din, julgamento, porque anteriormente não havia julgamento em Abraão, ele era apenas Chesed. E agora a água misturou-se com o fogo, Chesed com Din. Até agora Abraão não estava completo e coroado para realizar julgamento e corrigir o Din no julgamento no seu lugar, porque a iluminação de Rohmá não existe senão na linha esquerda. E portanto Abraão tinha que se incluir em Isaac na linha esquerda, porque até aí não estava completo, não tinha a iluminação de Rohmá. E através desta ligação, deste amarrar de Isaac, Isaac foi misturado e foi coroado com a iluminação de Rohmá e assim completou-se.
Esta história de amarrar Isaac, todo mundo fala disso. E falam de uma forma muito simples, como o homem se corrige de acordo com as suas qualidades. Eu compreendo isto, o que diz é pegue no seu filho, o seu único filho que ama, é uma coisa muito emocional no texto. Por que é que tem que estar escrito de uma forma que vai confundir a humanidade durante tanto tempo? Este trabalho interno que a pessoa tem que fazer não é isso que deveria ser enfatizado, a correção interna? Doutora Leitman, nós falamos acerca da preparação aqui. A pessoa passa por muitos níveis, estágios, passos para começar a perceber. E esta preparação do lado da natureza tem um caminho muito, muito longo. A concatenação dos mundos, de cima para baixo, deste mundo, por todo o universo que foi formado. A humanidade foi criada. A humanidade evoluiu, a sociedade que temos que fazer neste mundo. Há muitos detalhes aqui. Nós não podemos compreender a profundidade da preparação que o Criador colocou aqui. Ou seja, o nosso desejo de receber, que é feito de muitas partes, o inanimado, vegetativo, animal, falante, podemos também ver muitas mudanças aqui. Mesmo no homem há inanimado, vegetativo, animal e falante, todos estes níveis. Peguemos, por exemplo, todo o universo, a realidade. A quantidade do inanimado, quase todo o universo é inanimado. Temos um pouquinho de vegetativo, animais muito menos, e então falante muito menos. E toda a humanidade, podemos ver o inanimado, 80%, 10% vegetativo, 1% animal e agora 0,00 ali no falante. Claro que estou a exagerar aqui, mas isso é o nível de Adam. E apenas nesse nível existe livre-arbítrio, a capacidade de se corrigir e arrastar todo o resto da humanidade com ele. E, portanto, a humanidade tem que se atribuir a estes 0,00% da população geral. E vemos todos os escrutínios que estão a ter, o desenvolvimento tecnológico, social, económico, todas as confusões que existem têm que acontecer. E a luz geral opera do topo da pirâmide para o nível falante, animal, vegetativo e no nível animado, na sociedade humana. E todas as partes ali recebem o seu desenvolvimento relativo. Nós temos de compreender a imagem geral aqui e, através disso, compreender porquê que nos estamos a desenvolver desta forma específica. Vejam, temos religiões, filosofia, tecnologia, ciência, guerras. Não há escolha. Precisamos de todas estas coisas porque temos que nos familiarizar com o nosso desejo de receber e, no geral, em todos os níveis da humanidade, precisamos de alcançar a sensação da falta do Criador. E isto é o que precisamos de alcançar. Este é o desejo que precisamos e com este desejo podemos alcançar a revelação. Este desejo em cada nível na humanidade, inanimado, vegetativo, animal e falante, e na humanidade, é diferente. Peguem nesta pessoa. Isto pode ser bom para revelar. Eu tenho uma vida melhor. Não pode entender de outra maneira. E se outra pessoa diz, se o Criador fosse revelado, eu podia viver muito melhor, com mais intenções e profundidade. E o outro terceiro diz, se eu fosse revelado, saberíamos mais. Teríamos conhecimento de tudo, compreenderíamos tudo. E o quarto diz, eu preciso de adesão com o Criador. Ou seja, cada um de acordo com o seu nível. Nós precisamos de compreender que a humanidade, no geral, relativa, é um nível, uma proporção entre as partes. E todas avançam nesta forma de pirâmide para essa mesma carência, esse mesmo déficit, em que todos vão precisar do Criador. E claro, tal como vemos no mundo, temos problemas.
drogas, as famílias estão destruídas, a educação das crianças não está a avançar corretamente, guerras, problemas de clima. Nós vemos verdadeiramente como as coisas operam, influenciam em todos os níveis diferentes e influenciam estes níveis da sociedade e verdadeiramente não há escolha. Quando eu estava na escola, ensinaram que o Criador testou Abraão. Disse-lhe: pega no teu filho que esperaste tantos anos para ter, e se realmente acreditares em mim, amarra-o, mata-o e usa-o como uma oferta. Existe algo nesta história? Está ligado à sabedoria da Kabbalah? Não está? Dr. Lightman. Penso que o seu professor naquela altura não aprendeu Kabbalah. Todas as histórias têm mais a dizer. E é assim, falamos que as ensinamos às crianças. As crianças que cresceram desta forma vão continuar crianças. O que é que podemos fazer? São crianças que envelheceram. A maior parte da humanidade entende a Torá na forma mais simples e não conseguem percebê-la no seu significado interno. Tentamos explicar às pessoas as diferenças de percepção espiritual, mas é difícil. Quantas pessoas no mundo compreenderam Einstein, mesmo hoje? As pessoas estão habituadas a pensar de uma forma muito plana e não é culpa delas. São uma parte da alma que não precisa ainda destas correções. Precisam apenas de se atribuírem e de se agarrarem aos cabalistas. Na sabedoria da Kabbalah há algo em que o Criador testa o homem, Dr. Eichmann, a todos os momentos, mas estas provas são como um puzzle ou um Lego que damos às crianças. Precisamos de resolver o problema. E ele tem que pegar no seu desejo e avançar com ele. Este é o desejo de crescer. Tem que estar feliz em juntar todos os pedacinhos, parti-los, voltar a juntá-los, porque ele quer crescer, quer ser um adulto. E estas pessoas que têm o desejo de crescer até à altura do Criador não podem descansar. Têm que pegar em todas estas partes da criação e verdadeiramente olhar entre cada palavra, letra no Zohar, até que alcançam o nível do Criador. Tudo começa com os exercícios. E para estas pessoas, o Criador revela este trabalho de casa, digamos assim, estes exercícios. E cada um tem que os concretizar, e é assim que avançamos. Que outra forma temos? Bem, verdadeiramente, relativamente à realização espiritual, Rabbi Shimon escreve no Zohar o seguinte: não há ninguém que possa conhecer a alma do homem senão através destes órgãos do corpo e dos níveis do corpo que revelam as ações da alma. Por esta razão, a alma é conhecida e desconhecida. Conhecida através dos órgãos do corpo e desconhecida na sua essência. E desta mesma forma, o Criador é conhecido e desconhecido, pois Ele é a alma para a alma, o espírito para o espírito oculto e escondido de todos. Mas aquele que merece aceder a estes portões, os níveis superiores que são aberturas para a alma, para eles o Criador torna-se conhecido, porque ele é conhecido através dos níveis superiores, que são as suas ações, e é desconhecido na sua essência. Dr. Reitman, certo? Aqui vemos como a alma se desenvolve e avança de nível para nível. O Criador atrai o homem para a frente, certo? Como uma criança. E esta criança deve sempre usar os anjos corretamente que lhe aparecem, que chegam até ele. Todo este artigo fala destas forças, direita, esquerda, meio, e como a pessoa precisa de as organizar, trabalhar com elas, porque inicialmente não compreende o Criador quer dele. Bem, estamos a acabar o fim deste artigo, que é muito complexo. Dr. Lightman, sim. Tem muitos detalhes. Há muitos artigos acerca disto também. Vamos falar mais acerca disto. Rabás também falou muito acerca deste artigo em específico.
Muito obrigada a todos os que estiveram connosco, obrigada aos que nos estão a ver, obrigada, Dr. Lightman. Muito obrigada, até à próxima.